O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 26. Perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Observações preliminares. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Perguntas sobre o futuro. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Perguntas sobre interesses morais e materiais. Perguntas sobre a sorte dos espíritos. Perguntas sobre a saúde. Perguntas sobre as invenções e descobertas. Perguntas sobre os tesouros ocultos. Perguntas sobre outros mundos. Observações preliminares. Item 286. É necessário ter todo o cuidado quando se deseja fazer perguntas aos espíritos, principalmente no que diz respeito à natureza dessas perguntas. Duas coisas precisam ser consideradas: a forma de perguntar e a essência da pergunta. Quanto à forma, as perguntas devem ser claras e precisas, evitando-se as questões complexas. Outro ponto importante é a ordem em que as perguntas devem ser feitas. Quando o assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas sigam uma sequência lógica, de modo a decorrerem, naturalmente, umas das outras. Dessa maneira, os espíritos respondem com muito mais facilidade e com muito maior clareza do que responderiam se as perguntas fossem feitas ao acaso, passando, sem transição, de um assunto para outro. É por essa razão que devemos prepará-las com antecedência, sem prejuízo de outras perguntas que possam ser intercaladas no decorrer da sessão, caso as circunstâncias assim o exijam. A relação das perguntas fica melhor quando é feita com calma e com a mente descansada. Conforme já dissemos, esse trabalho preparatório é uma espécie de evocação antecipada, porque o espírito pode ser assistido à confecção das perguntas e se preparado para responder. Frequentemente, o espírito responde de forma antecipada a várias perguntas, o que prova que ele já as conhecia. A essência da pergunta exige uma atenção ainda mais séria, porque muitas vezes é a natureza da pergunta que provoca uma resposta certa ou errada. Por motivos que desconhecemos, existem perguntas que os espíritos não podem ou não devem responder. Assim, é inútil insistir. Mas, acima de tudo, o que devemos evitar são as perguntas feitas com o objetivo de colocar à prova o conhecimento dos espíritos. Os espíritos dizem que quando uma coisa existe, é evidente que eles devem saber. Ora, é justamente por se tratar de algo que já é conhecido ou que podemos esclarecer por nós mesmos que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os melindra e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos semelhantes entre nós? Os homens de conhecimento superior, conscientes do seu valor, gostariam de responder a perguntas tolas, que tivessem por objetivo submetê-los a um exame, como se fossem estudantes? O desejo de conquistar adeptos para a nova doutrina não constitui, para os espíritos, motivos para que eles satisfaçam a nossa inútil curiosidade. Eles sabem que a convicção chegará, cedo ou tarde, e os meios que empregam para isso nem sempre são os que julgamos serem os melhores. Imaginem um homem sério, ocupado com coisas úteis e importantes, sendo incessantemente perturbado pelas perguntas ingênuas de uma criança. E vocês terão a ideia do que devem pensar os espíritos superiores sobre todas as futilidades que lhes são perguntadas. Entretanto, isso não quer dizer que não possamos obter ensinamentos úteis, e principalmente bons conselhos por parte dos espíritos. Eles respondem com maior ou menor precisão, segundo os conhecimentos que possuem, o interesse que têm por nós e o afeto que nos dedicam. Os espíritos também levam em conta o objetivo a que nos propomos com a pergunta e a real utilidade que vem naquilo que lhes perguntamos. Porém, se nós os interrogamos unicamente porque os julgamos mais capazes que os outros para melhor nos esclarecerem sobre as coisas deste mundo,
É claro que eles não poderão nos dispensar grande simpatia. Desse modo, suas aparições serão curtas e não raro, conforme o grau de imperfeição em que eles ainda se encontram. Manifestam o seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. Item 287. Algumas pessoas entendem que devemos nos abster de fazer perguntas aos espíritos e que convém esperar pelo ensinamento deles, sem solicitar esse ensinamento. Isso é um erro. Sem dúvida, os espíritos dão instruções espontâneas de um nível muito elevado, que seria errado desprezar. Entretanto, existem explicações que teríamos que esperar por um longo tempo, se não os solicitássemos. Sem as nossas perguntas, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam aguardando para serem realizados, ou pelo menos não seriam tão completos. Sem eles, não teríamos a solução para inúmeros problemas de grande importância. As perguntas, longe de apresentarem qualquer inconveniente, são de grande utilidade, sob o ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe colocá-las nos devidos limites. Esses questionamentos têm ainda outra vantagem: ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores, que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das questões feitas com lógica, por meio das quais o interrogante os recoloca nos seus devidos lugares. Como os espíritos verdadeiramente superiores não têm a temer com semelhantes perguntas, são os primeiros a vir nos esclarecer sobre os pontos de difícil entendimento. Os demais espíritos, com receio de ter que enfrentar adversários mais fortes, têm grande cuidado em evitá-los. Assim, esses espíritos recomendam aos médios que eles desejam dominar e aos quais querem impor as suas utopias, as suas fantasias, que evitem toda controvérsia a respeito dos seus ensinamentos. Aquele que compreendeu bem o que dissemos até aqui nesta obra já pode fazer uma ideia do conteúdo a que convém limitar as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Entretanto, para dar uma maior segurança, transcrevemos abaixo as respostas que os próprios espíritos nos deram acerca dos principais assuntos que as pessoas pouco experientes utilizam para interrogá-los. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Item 288. Primeira. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhe fazemos? Depende das perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer as que têm por objetivo promover o bem e fazer com que os homens progridam. Não dão atenção às perguntas fúteis. 2. É suficiente que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito que responde. 2a. Mas uma pergunta sendo séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. 3. Quais as perguntas que mais desagradam os bons espíritos? Todas aquelas que são inúteis ou feitas por curiosidade, visando a experimentá-los. Nesses casos, eles, além de não as responderem, ainda se afastam. 3a. Existem perguntas que desagradam os espíritos imperfeitos? Sim, aquelas que podem desmascará-los, pondo-lhes à mostra sua ignorância ou a sua tentativa de enganar. A não ser assim, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. 4. O que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração e um passatempo, um meio de obterem revelações sobre questões de interesse pessoal? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, porque, assim como eles, elas também gostam de se divertir e sentem-se satisfeitas quando são enganadas por esses espíritos. 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou é porque uma força superior se opõe a certas revelações? É pelos dois motivos. Existem coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito desconhece. 5a.
Se insistir muito, o espírito acaba respondendo? Não. O espírito que não quer responder simplesmente se afasta. É por isso que devem obedecer quando nós, os espíritos, pedimos que esperem. Vocês não devem insistir em querer nos obrigar a responder. Insistir para obter uma resposta que não queremos dar é um meio certo de ser enganado. Porque quando um espírito sério se afasta, os inferiores tomam o seu lugar. 6. Todos os espíritos compreendem as perguntas que lhes são feitas? Não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal, assim como acontece entre os homens. Comentário de Kardec. Em certos casos, quando for útil, acontece com frequência de um espírito mais esclarecido vir em auxílio de um espírito ignorante e lhe assoprar a resposta. Isso se reconhece facilmente pelo contraste dessa resposta com as demais, e também porque o espírito confirma a ajuda que recebeu. Entretanto, esse fato só acontece com os espíritos ignorantes, mas que possuem boa fé, e nunca com aqueles que alardeiam falso saber. Perguntas sobre o futuro. 289. Pergunta 7. Os espíritos podem nos revelar o futuro? Se o homem conhece o futuro, descuidaria do presente. Esse ainda é um ponto sobre o qual as pessoas sempre insistem, visando obter uma resposta precisa. Trata-se de um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Aqueles que fazem questão absoluta de uma resposta sempre a obterão por meio de espíritos levianos e irresponsáveis. Conforme temos avisado mais de uma vez, ver o livro dos espíritos, a pergunta número 868, conhecimento do futuro. 8. Entretanto, às vezes, os espíritos não anunciam espontaneamente alguns acontecimentos verídicos que ocorrerão no futuro? Pode acontecer que o espírito preveja acontecimentos que ele ache conveniente revelar. Pode acontecer também que ele receba como missão tornar esses acontecimentos conhecidos. Mas é nesses casos que mais se deve desconfiar dos espíritos mistificadores, que se divertem fazendo previsões. Apenas o conjunto das circunstâncias é que permite verificar o grau de confiança que essas previsões merecem. 9. Quais são as previsões das quais mais devemos desconfiar? Desconfiem de todas aquelas que não forem de utilidade geral. As previsões pessoais podem, quase sempre, ser consideradas falsas. 10. Com que finalidade os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Na maioria das vezes, para se divertirem com aqueles que acreditam no terror, ou na alegria que provocam. Depois, riem-se do desapontamento que causam. Entretanto, algumas vezes, essas previsões mentirosas trazem um objetivo mais sério, o de pôr à prova aqueles a quem essas previsões são feitas, analisando como eles recebem o que foi dito, e a natureza dos sentimentos bons ou maus que a revelação lhe desperta. Comentário de Kardec. Assim seria, por exemplo, a previsão daquilo que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. 11. Porque os espíritos sérios, quando fazem a previsão de um acontecimento, geralmente não marcam a data em que ele ocorrerá? Será porque eles não podem ou porque eles não querem? É pelos dois motivos. Em certas ocasiões, eles podem fazer com que um acontecimento seja pressentido. Nesse caso, é um aviso que eles dão aos homens. Quanto a precisar a época do acontecimento, muitas vezes os espíritos não possuem autorização para fazê-lo. Outras vezes, é porque eles mesmos ignoram a data. O espírito pode prever que um fato acontecerá, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se realizaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não têm o menor escrúpulo em enganar, determinam os dias e as horas, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda previsão com data marcada deve ser considerada suspeita. Ainda uma vez,
A nossa missão consiste em fazer com que os homens progridam, e para isso auxiliamos o quanto podemos. Aqueles que pedem aos espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Entretanto, não acreditem que percamos o nosso tempo ouvindo futilidades e lendo a sorte. Deixamos essa tarefa a cargo dos espíritos levianos, que se divertem com isso, como se fossem crianças travessas. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Aquele que insiste em obter uma resposta se opõe às mistificações dos espíritos inferiores, que estão sempre prontos a explorar a credulidade das pessoas curiosas. Comentário de Kardec. Os espíritos são induzidos a ver ou pressentir os acontecimentos futuros. Veem os acontecimentos se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que eles determinem a época da ocorrência, é preciso que eles se identifiquem com a nossa maneira de calcular a duração do tempo, o que nem sempre julgam necessário. Esta é quase sempre a causa dos erros aparentes. 12. Existem homens dotados de uma faculdade especial, que lhes permite ver o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende do corpo físico. Nesse caso, é o espírito que vê. Quando julga conveniente, Deus permite que esses homens revelem certas coisas, desde que seja bem para o homem. Entretanto, entre eles existem também os impostores e os charlatões. Essa faculdade se tornará mais comum no futuro. 13. O que se deve pensar dos espíritos que se divertem, predizendo a alguém o dia e a hora exata da sua morte? São espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, cujo único objetivo é se divertir com o medo que causam. Ninguém deve se preocupar com isso. 14. Como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que vão morrer? Na maioria das vezes, é o próprio espírito delas que tem acesso a essa informação, nos momentos em que desfruta de sua liberdade, e assim elas conservam, ao despertar, a intuição da época da sua morte. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Para elas, essa separação da alma e do corpo é apenas uma mudança de situação. Para usar uma linguagem mais simples, é a troca de uma roupa de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte diminuirá à medida que as convicções espíritas forem se propagando. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Item 290. 15. Os espíritos podem revelar as nossas existências passadas? Dependendo do objetivo, algumas vezes Deus permite que elas sejam reveladas. Se for para edificar e instruir os homens, as revelações são verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre de forma espontânea e de maneira inteiramente imprevista. Entretanto, Deus jamais permite tais revelações para satisfazer a simples curiosidade. 15a. Por que alguns espíritos nunca se recusam a fazer revelações sobre as vidas passadas? São espíritos brincalhões que se divertem com aqueles que lhes dão crédito. Em geral, revelações dessa natureza devem ser consideradas falsas, ou pelo menos suspeitas, se não tiverem um objetivo eminentemente útil e sério. Esses espíritos se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas, revelando-lhes que já tiveram origem nobre. Existem médiuns e crentes que aceitam de olhos fechados tudo o que lhes é dito a esse respeito. Entretanto, não percebem que o estado atual do seu espírito em nada justifica a posição que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade que serve de divertimento, tanto para os espíritos brincalhões quanto para os homens. Seria mais lógico e mais de acordo com a marcha evolutiva dos seres que essas pessoas tivessem subido ao invés de terem descido, o que sem dúvida lhes seria bem mais honroso.
Porque se possa dar crédito a esse tipo de revelação, seria preciso que ela fosse feita espontaneamente, por diversos médiuns, estranhos uns aos outros, e que já tivesse sido revelada anteriormente. Apenas assim haveria razão suficiente para se acreditar nessas revelações. 15b. Uma vez que não podemos saber quem fomos na existência anterior, também é verdade que não podemos saber o tipo de existência que tivemos, a posição social que ocupamos, as qualidades e os defeitos que predominaram em nós? Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações é possível que o homem tire proveito para se melhorar. Aliás, ao estudar o presente, qualquer um pode deduzir por si mesmo o seu passado. Ver o Livro dos Espíritos, pergunta número 392, Esquecimento do Passado. 16. Podemos ter alguma revelação sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo aquilo que os espíritos disserem a esse respeito não passa de brincadeira, e isso se compreende facilmente. A existência futura de uma pessoa não pode ser determinada de antemão, porque ela dependerá do proceder que essa pessoa vai ter durante o período em que estiver encarnada na Terra, e também das resoluções posteriores que ela tomará no plano espiritual, como espírito. Quanto menos ela tiver que expiar, mais feliz será essa existência. Entretanto, saber onde e como será a nossa nova experiência, voltamos a dizer, isso é impossível. Salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque nesse caso o caminho deles se acha, de algum modo, previamente traçado. Pergunta sobre interesses morais e materiais, item 291, pergunta 17. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Sim, certamente. Os bons espíritos jamais se recusam a ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma, mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. 18. Os espíritos podem nos dar conselhos sobre questões de interesse particular? Algumas vezes, conforme o caso. Isso depende dos espíritos a quem tais conselhos são pedidos. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque eles se ligam a uma pessoa e se interessam por aquilo que lhe diz respeito. São os amigos, os confidentes dos seus mais secretos pensamentos. Entretanto, às vezes, eles se cansam com as perguntas banais que vocês fazem e simplesmente se afastam. Fazer perguntas de caráter particular a espíritos estranhos é tão absurdo quanto fazer perguntas à primeira pessoa que você encontrar pela frente. Não esqueçam que a infantilidade das perguntas é incompatível com a sua superioridade dos espíritos. Também é preciso levar em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme a simpatia que ele possua pela pessoa a qual se liga. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem prejudicá-lo. Quando o homem se melhora, o espírito mau se afasta e cede lugar a um espírito melhor. Os semelhantes se atraem. 19. Os espíritos familiares podem ajudar em nossos interesses materiais por meio de revelações? Podem e às vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Entretanto, fiquem certos de que os bons espíritos jamais se prestam a servir aqueles que são ambiciosos. Os maus espíritos, ao contrário, fazem brilhar 1000 atrativos diante dos olhos de quem eles querem excitar, para em seguida iludi-los pela decepção. Também é bom saber que se a prova de uma pessoa é passar por determinadas dificuldades, seus espíritos protetores podem ajudá-las a suportar essa prova com mais resignação, e algumas vezes até suavizá-la. Mas no interesse do próprio futuro dessa pessoa, não é permitido livrá-la das dificuldades. É por isso que um bom pai não dá ao filho tudo o que ele pede. Comentário de Kardec. Os nossos espíritos protetores podem
em inúmeras circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, conduzir-nos pela mão. Caso contrário, poderíamos toda a iniciativa e não faríamos nada sem recorrer a eles, o que viria em prejuízo do nosso próprio aperfeiçoamento. Muitas vezes, para progredir, o homem tem necessidade de adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, assim como um professor hábil faz com os seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos desse modo todo o mérito do bem que praticarmos, assim como toda a responsabilidade pelo mal que viermos a fazer. Seria abusar da paciência dos espíritos familiares e não compreender a missão que a eles cabe desempenhar. Interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais corriqueiras, como certos médios estão acostumados a fazer. Inclusive, existem alguns que, para obter um sim ou um não, pegam um lápis e pedem conselhos para as mais simples decisões da vida. Este modo de proceder denota pequenez nas ideias e, ao mesmo tempo, a presunção de acreditar que temos à nossa disposição um espírito sempre pronto a nos servir e que ele não tem outra coisa a fazer do que se ocupar conosco e com os nossos pequenos interesses. Além disso, quem procede assim aniquila sua capacidade de julgar e fica reduzido a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se existe infantilidade em interrogar os espíritos sobre coisas fúteis, também existe infantilidade em os espíritos se ocuparem espontaneamente com o que se pode chamar de rotina doméstica. Esses espíritos até podem ser bons, mas ainda se acham muito presos às coisas da terra. 20. Se ao morrer, uma pessoa deixa seus negócios embaraçados, podemos pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Podemos pedir também para que nos informe o real patrimônio que deixou, no caso de não conhecermos o valor total desses bens, desde que isso seja feito visando ao interesse da justiça? A morte é a libertação das preocupações terrenas. Você acredita que o espírito, feliz com a liberdade que desfruta, venha de boa vontade retomar os negócios que deixou para trás e se ocupar com coisas que não o interessam mais, apenas para satisfazer a cobiça de seus herdeiros? Esses parentes talvez estejam alegres com a sua morte, na esperança de que ela possa lhe trazer alguns benefícios. Você falou de justiça, mas a justiça, para esses herdeiros, está na decepção que sofre a sua cobiça. É o início das punições que Deus lhes reserva a ganância pelos bens da terra. Aliás, os embaraços que às vezes a morte de uma pessoa causa em seus herdeiros fazem parte das provas da vida, e não é tarefa de nenhum espírito afastar vocês dessas provas, porque elas estão nas leis de Deus. Comentário de Kardec. Sem dúvida, a resposta acima desaponta aqueles que imaginam que os espíritos nada têm de melhor a fazer do que nos servir de auxiliares clarividentes para nos guiar. Não em direção ao céu, mas para nos prender às coisas da terra. Outra consideração vem apoiar essa resposta. Se um homem, por imprudência durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não é possível que depois da morte tenha mais cuidados com eles. Esse homem desencarnado deve sentir-se feliz por estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam. Aliás, por menos elevado que seja, não dará mais importância aos negócios como espírito do que lhes dava como homem. Quanto aos bens desconhecidos que possa ter deixado, não existe nenhuma razão para que ele se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente não pensariam mais nele se não esperassem tirar algum proveito da situação.
Se o espírito que desencarnou ainda estiver impregnado das paixões humanas, poderá encontrar um prazer muito grande no desapontamento daqueles que lhes cobiçam a herança. Se, no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julgar útil fazer revelações desse tipo, ele as fará espontaneamente, sem necessidade de que o interessado seja médium ou recorra a um médium. O próprio espírito o levará ao conhecimento do assunto, por meio de circunstâncias inesperadas, e nunca por meio de pedidos que lhe façam, visto que tais pedidos não podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Pelo contrário, os pedidos desse tipo podem até agravar as provas, pois quase sempre revelam um indício de que existe uma ambição egoísta, dando ao espírito a certeza de que as pessoas que fazem tais pedidos só pensam nele por interesse. Ver item número 295. Perguntas sobre a sorte dos espíritos. Item 292. Pergunta 21. Podemos pedir esclarecimentos aos espíritos sobre a situação em que eles se encontram no mundo espiritual? Sim, e os espíritos respondem de boa vontade, quando o pedido é feito com simpatia e com o desejo de ser útil e não pela simples curiosidade. 22. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. E revelações dessa espécie são de grande ensinamento para todos, porque eles trazem a vocês o conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, eles tendem a reanimar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos sentem-se felizes em relatar a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser obrigados a descrever os seus sofrimentos para que isso provoque neles o arrependimento. Às vezes, eles encontram nesse relato uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta na esperança de obter compaixão. Não se esqueçam de que o objetivo essencial e exclusivo do Espiritismo é a melhora dos homens. E é para alcançá-la que os espíritos têm a permissão de vir ensinar sobre a vida futura, oferecendo exemplos que possam ser aproveitados. Quanto maior for a identificação do homem com o mundo que o espera, tanto menor será a saudade da terra. Resumindo, esse é o objetivo atual das revelações espírita, ou seja, a transformação moral do homem. 23. Ao evocarmos uma pessoa cujo destino é ignorado, podemos saber, por seu intermédio, se ela ainda está viva? Sim, desde que a incerteza sobre a sua morte não seja uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. 23a. Se ela estiver morta, pode relatar as circunstâncias de sua morte de maneira que possamos confirmá-la? Se ela der alguma importância a isso, até pode fazer o relato. Se não der importância, pouco se incomodará com o fato. Comentário de Kardec. A experiência demonstra que, nesse caso, o espírito não se importa com o nosso interesse quanto às circunstâncias que o levaram à morte. Se quiser revelar essas circunstâncias, o fará por si mesmo, seja por via mediúnica, seja por meio de visões ou aparições, podendo então dar as indicações mais precisas. Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente enganar aqueles que perguntam e divertir-se à custa deles, levando-o a realizarem pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não teve condições de ser oficialmente comprovada, traz embaraços aos negócios da família. Somente em casos raros e excepcionais temos visto os espíritos indicarem as pistas verdadeiras. Quando perguntados a respeito do assunto, se quisessem fazê-lo, não há dúvida que poderiam, mas, em geral, isso não lhes é permitido, visto que tais embaraços constituem provocações para aqueles que desejam livrar-se deles. É, portanto, alimentar falsas ilusões, tentar conseguir, junto aos espíritos, a obtenção de heranças, das quais a única certeza é o dinheiro que se gasta para tal fim.
Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e sem nenhum escrúpulo. Conduzir os interessados a tais pesquisas, suas vítimas devem se considerar satisfeitas quando saem dessas buscas carregando apenas um pouco do ridículo a que se submeteram. Perguntas sobre a saúde. Item 293, pergunta 24. Os espíritos podem dar conselhos sobre a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra e é por isso que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como existem espíritos ignorantes e sábios, nesse caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro espírito que se manifeste. 25. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, podemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e muitas vezes possuem opiniões metódicas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência da Terra é bem pouca coisa se comparada com a ciência do mundo espiritual. Apenas os espíritos superiores possuem a ciência celeste. Mesmo sem ter nomes conhecidos para os homens, eles podem saber muito mais do que os sábios da Terra, sobre todas as coisas. Não é só a ciência que torna superiores os espíritos e vocês ficariam admirados com o lugar que alguns sábios da Terra ocupam entre nós. Assim, o espírito de um sábio pode não saber mais do que quando estava na Terra, se ele não progrediu como espírito. 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece os seus erros científicos? Se ele alcança um grau bastante elevado para abandonar a sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento ainda não está completo, ele os reconhece e os admite sem ficar envergonhado. Mas, se ainda não está suficientemente desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos que tinha quando estava na Terra. 27. Se um médico evocar os espíritos de seus pacientes que morreram, pode obter esclarecimentos sobre a causa de suas mortes e sobre os erros que, porventura, possa ter cometido no tratamento deles, aumentando assim sua experiência? Pode, e isso lhe será muito útil, principalmente se ele conseguir a assistência de espíritos esclarecidos que suprem a falta de conhecimento de alguns pacientes. Mas, para tanto, é preciso que ele faça esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não como um meio de adquirir saber e riqueza sem trabalho. Perguntas sobre as invenções e descobertas, item 294. Pergunta 28. Os espíritos podem guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra da inteligência. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem progride em seu caminho. Que mérito ele teria se tivesse apenas que interrogar os espíritos para saber de tudo? Agindo assim, qualquer tolo pode se tornar um sábio. O mesmo acontece com as invenções e com as descobertas industriais. Existe ainda uma outra consideração a fazer. Cada coisa deve vir a seu tempo e apenas pode chegar quando as ideias estão maduras para recebê-la. Se o homem tivesse esse poder, modificaria a ordem das coisas, fazendo com que o fruto nascesse antes da estação apropriada. Deus já disse ao homem: você vai tirar da terra o seu alimento, com o suor do seu rosto. Admirável figura que retrata a condição em que o homem se encontra nesse mundo. Ele deve progredir em tudo, pelo esforço do seu trabalho. Se ele recebesse as coisas prontas, para que lhe serviria a inteligência, ele seria como um estudante cujas tarefas fossem feitas por outro. 29. Em suas pesquisas, o sábio e o inventor nunca são auxiliados pelos espíritos? Isto é muito diferente. Quando chega o tempo de se realizar uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir a sua marcha procuram o homem capaz de conduzi-la a bom termo. Assim, lhe inspiram as ideias necessárias,
com o cuidado de lhe deixar todo o mérito, pois é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em execução. O mesmo acontece com todas as grandes realizações da inteligência humana. Os espíritos deixam que cada homem trabalhe no seu próprio campo de atuação. Desse modo, aquele que só é capaz de cavar a terra não será usado como depositário dos segredos de Deus. Mas os espíritos sabem tirar do anonimato o homem que já está apto a realizar os projetos da divindade. Não deixem que a curiosidade ou a ambição os arrastem por um caminho que não correspondam aos objetivos do Espiritismo e que os conduziria às mais ridículas mistificações. Comentário de Kardec. O conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, muitos esperavam fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, só colheram resultados mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, entender os mistérios da origem das coisas. Alguns espíritos têm as suas ideias a respeito desse assunto. Ideias que não são melhores do que as dos homens e que a prudência manda acolher com muita reserva. Perguntas sobre os tesouros ocultos. Item 295, pergunta 30. Os espíritos podem nos indicar onde estão os tesouros ocultos? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os espíritos brincalhões muitas vezes indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar quando na verdade estão em lugar oposto. A utilidade disso é mostrar que a verdadeira riqueza está apenas no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente, e não de outro modo. 31. O que se deve pensar sobre a crença de espíritos guardiões de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda estão muito materializados se apegam às coisas da terra. Os avarentos, que esconderam os tesouros, podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. O temor de que alguém os venha roubar constitui para eles um enorme castigo. E esse temor permanece até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Existem também os espíritos da terra, aqueles que são encarregados de dirigir as transformações interiores do globo. Esses espíritos, por alegoria, foram transformados em guardiões das riquezas naturais. Observação. Alegoria. Modo de representar uma coisa ou uma ideia sob a aparência de outra. Comentário de Kardec. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria da questão das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que levasse a sério as pretensas revelações que podem lhe fazer os brincalhões do mundo invisível. Já dissemos que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Eis aqui um exemplo. Uma senhora perdeu o marido. Após 30 anos de vida conjugal, e estava ameaçada de ser expulsa de sua residência pelos enteados, para os quais havia sido uma segunda mãe. O motivo alegado era a falta de recursos. Estava no auge do seu desespero, quando uma noite o marido lhe apareceu e pediu que o acompanhasse até o seu escritório. Chegando lá, lhe mostrou a sua escrivaninha, que ainda estava com os lacres judiciais, e por um efeito de segunda vista, fez com que ela visse o seu interior. Indicou-lhe uma gaveta secreta, que ela não conhecia, explicando-lhe o seu mecanismo, e acrescentou: Eu previ o que está acontecendo, e quis assegurar a sua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas decisões. Deixei-lhe um usufruto desta casa e uma renda. Depois desapareceu. No dia em que foram retirados os lacres, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora então contou o que havia lhe acontecido. Abriu a gaveta,
seguindo as instruções do marido. E lá estava o testamento, conforme ele lhe havia anunciado. Perguntas sobre outros mundos. Item 296, pergunta 32. Qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Isso depende do verdadeiro grau de adiantamento dos espíritos que fornecem essas descrições. Os espíritos vulgares são incapazes de fornecer informações a esse respeito, assim como um homem ignorante é incapaz de descrever todos os países da Terra. Com frequência, os homens fazem perguntas científicas sobre esses mundos, que esses espíritos não conseguem responder. Se os espíritos são de boa fé, falam desses mundos segundo as suas ideias pessoais. Se eles são levianos, divertem-se em dar descrições estranhas e fantásticas. No mundo espiritual, os espíritos levianos possuem tanta imaginação quanto na Terra, e aproveitam-se disso para fazer o relato de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não acreditem na impossibilidade absoluta de obter alguns esclarecimentos sobre esses mundos. Os bons espíritos sentem muita alegria em descrever as orbes em que habitam, com o objetivo de aperfeiçoar os homens através do ensinamento e estimulá-los a seguir o caminho que também os conduzirá um dia a esses mundos. É um meio de fixar as ideias sobre o futuro e não deixar com que vocês fiquem na incerteza. 32. Como podemos controlar a exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que pode existir entre essas diversas descrições. Entretanto, lembrem-se de que semelhantes descrições têm por objetivo o melhoramento moral de todos. Assim é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que os homens podem receber maiores informações. E não sobre o estado físico ou geológico desses globos, até porque, com os conhecimentos atuais que a humanidade possui, ela não poderia mesmo compreendê-los. Semelhante estudo de nada serviria para o progresso dos homens na Terra, sem falar que eles terão toda a oportunidade de fazê-lo, quando estiverem nesses mundos. Comentário de Kardec. As perguntas sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos pertencem ao campo das pesquisas científicas, de cujo trabalho aos espíritos não devem nos poupar. Do contrário, um astrônomo acharia muito mais cômodo pedir aos espíritos para que fizessem os seus cálculos, mas tendo o cuidado de dizer que foi ele mesmo quem os fez. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem por intermédio de um sábio bastante modesto, que revelaria abertamente a fonte, ou seja, os espíritos, e não em proveito dos orgulhosos que negam a existência desses seres. Frequentemente, os espíritos deixam que os orgulhosos sofram as decepções do amor próprio.